23, né? Dia 23. 3, 25. Nós vamos ter meia hora de aula, tá? Quando eu já tiver 100%, aí a gente passa a ter uma hora de aula, tá? Esses 30 minutos, eles vão sendo repassados aí conforme o andar, né, das aulas, tá? Ah, por mim tudo Eu bem, ué. fiz, eu fiz uma cirurgia, então, isso que eu falei para vocês, foi desse lado aqui. Tirei o siso, e só que assim, eu estou evitando muito. Então, por que eu estou dando aula? Que é justamente para não deixar vocês muito tempo sem aula. Tem aluno que já está por aqui, já não aguenta mais, né? Então, para não perder esse aluno, não deixar ele sozinho, né? É que eu voltei. Mas existe um processo em cima disso, que é para não... é bem complicado. Não sei se alguém aqui já fez essa cirurgia, né? Eu ainda não precisei não, mas as pessoas que fizeram, que são próximas, comentam que é uma cirurgia muito invasiva, né? Não é muito, a recuperação não é muito agradável, não. Não. Eu fiquei nervoso. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei nervoso. No dia da cirurgia, eu fui tentar trocar de aparelho, né? Então eu tinha kit meu particular, colocar no outro aparelho. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei a pagar a conta. Meu amigo, eu saí de tudo Ah, quanto foi grupo. Tudo, 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 tudo. Aí quando eu cheguei na clínica, aí que eu peguei o Wi-Fi, né? Aí que eu ativei o WhatsApp no particular, era tanta gente mandando mensagem, Maria, o que foi que aconteceu? O senhor saiu dos grupos. Aí, caramba, foi o que eu fiz da minha vida. Saí de tudo quanto foi grupo. E foi uma cirurgia assim bem complexa, por quê? Porque o dente em si não estava inflamado, mas em compensação ele deu um pouco de trabalho, né? A anestesia, acho que foram 4, se não me falha a memória, e ela ainda queria aplicar outra. Aí ela perguntou se estava doendo, eu disse não, mas de fato estava doendo. Estava. Quanto mais ela, né? Porque ele foi quebrando, então ficou muito complicado para ela pegar, né? e Quando é o dente está horrível mesmo. inteiro, quando o dente está inteiro é uma coisa. Quando ele vai quebrando, eu tinha adoecido o pulmão, então os dentes ficaram muito frágeis, né? Então, ela lutou muito para poder pegar o dente e tal. Quanto mais ela aí fazia força, aí mexia na gengiva, né, aqui, e o osso também. Meu amigo, aí ela, posso estar doendo? Não, tá ok, mas estava doendo. Aí eu percebi que se ela aplicasse outra, meu amigo. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós nós trabalhamos todo o sistema, todo o alfabeto, né? Nós estudamos o diacrítico, nós estudamos o da Geshe-Lane, da Geshe-Hazaki. Agora nós estamos nas vogais, né? Vogal longa, vogal breve e semivogal, tá? Se eu não estiver enganado, a nossa última aula foi sobre a transliteração e a separação em sílabas. Eu acho que foi mais ou menos isso. Se vocês puderem me confirmar,
Eu agradeço muito. Foi transliteração e pronúncia. Não chegou a fazer muita separação de sílaba, não. Aqui, Tá. pelo menos, eu não anotei. Ok, muito bom. Eu acho que é isso mesmo. A transliteração. A primeira coisa, o que é a transliteração? A transliteração é o mapa, tá? Você vai retirar ela da grafia hebraica e vai passar a usar a representação dela para o latim. Por exemplo, o Aleph não tem representação latina, tá? O Aleph não tem. São duas letras que não têm representação. É o Aleph e o Ai, tá? O que acontece? Quando a palavra ela começa com Aleph ou com Ai, o foco é a vogal. Por exemplo, eu quero pegar a palavra Adam. Ó. Aqui. O termo Adam. Eu tenho um Aleph, eu tenho um Dalet e tenho um Men final. Ó, o Aleph não tem representação, então eu uso o Kametz. O Kametz Gadol, que é o A. Tá? O Dalet, a representação dele é o D. Ó, representação é o D. Então, o que acontece? Aqui, ó. Aqui eu estou usando a grafia hebraica, tá? Letras hebraicas. Está conosco o senhor Claudino, a pastora Adriana. Senhor Claudino, boa noite, seja bem-vindo. Pastora Adriana, seja bem-vinda. Boa noite. Shalom, boa noite. Ó, o D e o men. Esse men quadrado, ele é final, tá? Ele só deve ser usado na parte final daquela palavra, daquela expressão, a última posição, que é a representação M, certo? M. Então, eu estou utilizando a grafia hebraica, agora eu vou retirar e vou passar para a representação latina, tá? Aqui, ó. O D, uso o A, que é o Kametz, e o Men final. Adam. Tá? O que é a transliteração? É o mapa da leitura. Por que nós usamos a transliteração de textos em hebraico? Por quê? Que é justamente para facilitar. Só que a transliteração, pessoal, eu não sei se todos os dos quais ensinam o hebraico se tem essa visão, mas eu pelo menos tenho. A transliteração, ela deve ser coerente, ela deve ser conforme a escrita que está em hebraico, tá? Por exemplo, você pega algumas letras de
de origem gutural, palatal, elas causam um certo probleminha. A pessoa ela precisa conhecer muito aquela palavra, aquela expressão, para que ela não venha a ter dificuldade. Certo? Então, a transliteração ela deve ser feita conforme o que estiver na grafia hebraica ou com as letras hebraicas. Caso não esteja, é bem complicado, tá? Por exemplo, eu pego um texto, não precisa de um texto grande, basta um versículo apenas, e fala assim, seu Gilder, tire esse verso, ou esse versículo, tire da transliteração e passe para a grafia hebraica. Se ele não tiver domínio com a escrita hebraica, ele vai ter dificuldade de fazer esse processo. Tá? E detalhe, a própria leitura dele também não vai ser muito legal. Vocês estão entendendo? Desce, Guilherme. Desce. Sim. Vamos lá. Então, eu tenho o Aleph. Como ele não tem representação, então eu estou usando logo o A. O que é esse A? Esse A é a figura de um Kametz Gadol, que é transformado em A, vogal longa. A representação do Dalet, que é o D, o outro Kametz Gadol, que está embaixo do Dalet, e o Mem final. Então, o termo Adam. O termo Adam. Esse termo Adam, ele vem da raiz Adamar. Adamar, que significa ser retirado da terra. Retirado da terra, ou formado da terra, ou pó da terra, enfim. Ou seja, Adamá, o prefixo A aqui, H, aqui, ó, Adam, mais o prefixo retirado da terra. A pronúncia é Adam, Adam, e não Adam, tá? Por que não é Adam? Não é Adam por causa que nós temos duas vogais longas. Geralmente, no caso aqui do men, nós temos o dan como a sílaba maior. Certo? Aí o que significa Adam? Aí é outra questão. Adam significa, ele pode significar homem, ser, quando se tratar do personagem, mas também pode significar humanidade. Por exemplo, a expressão Ben Adam. Ben Adam, ó. Ó, Ben Adam. Ben Adam, Ben Adam, Ben Adam. Filho do homem. Filho
do homem, filho da humanidade, tá? Filho do homem ou filho da humanidade, certo? Adão, homem, ser, humanidade. Ben Adam, filho do homem, filho da humanidade. Ok? Vamos lá. Vou fazer o inverso. Vou fazer o inverso agora. Eu vou colocar a frase transliterada e depois eu vou ter que passar para a escrita hebraica. Então a frase é Melech Melech. Melech Gadol. Melech Gadol. Melech Gadol. Melech Gadol. Melech Gadol. Para retirada, tanto faz, tá? Hebraico, transliterado, hebraico. Quando eu me refiro a hebraico, me refiro à escrita. Como é que isso vai acontecer? Deve acontecer. Vamos lá. No hebraico, nós temos algumas letras, como eu falei anteriormente, de origem gutural e palatal. Há uma certa confusão na mente dos alunos, por parte de alguns alunos, concernente a essas letras. Nós temos a letra Het, nós temos a letra Rav. Muitas pessoas fazem assim. Certo? Nós temos a letra Het, tá? E temos a letra Raf. Então, veja bem. A palavra Mele, ela pode aparecer assim, com KH, e também pode aparecer assim, ó. Certo? Melech, Melech. Tá? Mas o mais correto
é aparecer assim, ó. Tá? Com KH. Se aparecer KH, dependendo da palavra, pode ser Meler, a palavra é Baruch, né? Vai aparecer um Raf, só que esse Raf, ele é final. Tá? O que vai acontecer aqui? Vamos tirar da transliteração e passar para a escrita hebraica. Bom, não é obrigatório vocês utilizarem a escrita massorética ou pontos massoréticos. Se bem que nós estamos lidando com textos massoréticos, tá? Por que textos massoréticos? Porque o hebraico bíblico hoje ele é aderido junto com o sistema massorético. Então, quando eu me refiro ao texto massorético, é mais ou menos a escrita hebraica mais os pontos massoréticos. Textos massoréticos. Estou me referindo ao hebraico bíblico. Tá? Então, vamos lá. Melech Gadol, Melech Gadol, Melech Gadol, que significa grande rei, rei maior, né? Essa palavra Gadol aqui, ela significa grande, grande, maior. Em alguns textos do Tanakh, significa mais velho. Geralmente, quando eu digo assim, Abraham é mais velho do que Yitzhak, no hebraico seria mais ou menos assim. Abraham Gadol Miosef. Ou seja, Abraham é mais velho, aí já se trata de uma adaptação. Abraham Gadol Miosef, Abraham é mais velho do que Yosef ou Yitzhak, né? E assim por diante. Tirando da transliteração e passando para o hebraico, vai ficar, como eu falei, vocês podem fazer uso do sistema massorético ou não, tá? Mas o certo é usar os massoréticos, que é justamente para vocês ganharem domínio, terem domínio, espaço, certo? Ó, direita e esquerda. Pronto. Tá? Ó, eu tirei da transliteração e passei para a escrita hebraica, tá? Certo? Ó. Melech Gadol. Ok? Olha aí, ó.
Melech Gadol. A transliteração, ela deve vir depois, tá? Primeiro a escrita hebraica, depois a transliteração. Aí vocês vão fazer uso do sistema masorético, tá? E vice-versa. Melech Gadol, Melech Gadol, Melech Gadol, grande rei, ou rei maior, né? Aí depende muito do contexto também. Por exemplo, Gadol, ó, Gadol Kohen, ó, Kol, Aí, ô Moré, oi. no caso de Kohen, não precisa do Vav, né? O que acontece? O que acontece? Nós temos palavras, que esse som de O, ele pode ser devido um Olem ou um Olem Vav. Não entendi. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui uma outra. Gadol Kohen. Aí, ó, tem o Olem Vav, aliás, o Olem, tá? Aqui é diferente. Então, vocês vão encontrar muito. Por exemplo, Kol, Kol, ou pode ser assim também, Kol, tem Kol, olha aí, tá? Por isso que a transliteração, ela é importante
É. Mas, primeiro vem aqui, ó. Porque aqui é a base de vocês. Não aqui. Tá? Então, dependendo da frase, do texto, eu falo para o senhor Claudino, ó, passe aí a... Pronto. E agora? O que é que vocês têm para me dizer? Col. Aqui a escrita é diferente. A escrita aqui é diferente, mas a pronúncia é a mesma. E a transliteração é a mesma coisa. Certo? Pode ser aqui, pode ser aqui, tá? Aí eu falo para o senhor Gilder, tire da transliteração e passe para a escrita hebraica. E agora? Como é que vai ser? Porque o Kof, literalmente, ele representa no caso, o que, né? O que representa literalmente o Kof. E o Kaf, literalmente, o Kaf. Só que para muitos, ó. Então, o certo é Kol, quando se tratar do Kof, e o Kol, quando se tratar do Kaf. Aí sim, ótimo. Então vai muito da transliteração, tá? A maneira como vocês estão vendo aqui é nada mais é do que a maneira como vocês vão transliterar. Aqui é tudo, né? Aqui é voz. Ok? Quando eu digo kol tov, tudo de bom. Quando eu digo kol yafé, kol yafá, linda voz. Kol yafá, linda voz. Kol tov, tudo de bom. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, Moreno, na primeira palavra que tinha... O senhor escreveu colo com Kametz Gadol. O Kametz Gadol não dá som da letra A? Aqui está um perigo, tá? Esse kol, ele aparece com Kametz Gadol, mas não é um Kametz Gadol, é um Kametz Katan, tá? Por que a maioria das pessoas erram nessa expressão? Porque não conhecem, entendeu? Então, o que acontece acaba transliterando por kal, fazendo isso aqui, ó. Sabia que tu ia perguntar. Ó, eles fazem assim, ó. Kal. Só que na verdade é kol. Kol. Tá? Tudo. Se eu fosse fazer, eu também escreveria com A. Porque a pessoa ela não tem conhecimento da frase, da palavra. De fato, acaba... E essa palavra, quando ela aparece ali no Taná, ela vai aparecer como Makef.
é uma palavra monossílaba, tá? Ela vai parecer assim, ó. E uma kef aqui em cima, tá? Uma kef e depois outra palavra monossílaba. Makef, ele é uma pontuação, um sinal que aparece entre duas palavras monossílabas em hebraico, tá? Ó, aqui é Melech Gadol. Melech Gadol. Aqui, Melech Gadol, grande rei, rei maior. No caso do Gadol Cohen, foi traduzido por sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Mas também pode ser sacerdote maior. Por exemplo, Malkitzedek. Malkitzedek, rei de justiça, né? Rei de justiça. Gadol Cohen, Gadol Cohen, Gadol Cohen, sumo sacerdote. Mas também poderia ser sacerdote maior. A transliteração da palavra Gadol está aqui. Tá? O Cohen, ó. Cohen. Certo? Por que esses pontos após o Kaf Sofit? Kaf? Melech. Não, Kaf ou Ra? O senhor se refere aqui, né? Isso aí. Ok. Esses pontos aqui, ele é um Shivá. Shivá. Aqui é um Raf. Aqui, quando se tratar de um Kaf final, o ponto vem em cima. O ponto vem em cima e a vogal embaixo. Nesse caso aqui é um Raf. Aqui é um Shivá, ele não é sonoro. Tá? Ele não é sonoro. É uma regra que tem que o Shivá, o último Shivá, ele não é sonoro. Tá? Nós ainda temos que estudar essas regras, tá? Tá okay. Vamos estudar elas aí. Tá? Tá bom? Tá ótimo. Então, deixa eu me despedir de vocês, tá? Deixa eu ir para outra turma. 38 minutos de aula, tá bom. Aí eu vou para outra. Vou precisar sair também. Tá? Só consigo ficar até as 20 horas mesmo. Ok. Que o Eterno abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu também. Melhor. Tá bom. Shalom, Amém. shalom. Obrigado aí, Shalom. professor. Shalom. Shalom, obrigado. Esteja em Tefilá.